A Fernanda Manhota para analisar também esse tema sobre armas nucleares e a visão de um e de outro sobre esse tema, Manhota. Pois é, Débora, acho que para além do que foi dito literalmente, de novo, o que está no fundo é que nos interessa, né? Quer dizer, assim como no caso das guerras, o que estava sendo, na verdade, debatido era a alternativa que se pode criar para uma ordem internacional mais eficiente. Nesse caso, quando ambos citam a questão nuclear, cada um deles está fazendo um enquadramento diferente do que eles entendem ser o desafio de segurança mais predominante, mais prioritário para os próximos anos, né? O presidente Lula fala das armas nucleares no contexto de que, basicamente, ele vai usar esse elemento como uma contraposição ao fato de que, para além da segurança convencional, das armas tradicionais, das armas de destruição em ampla medida, como são as armas nucleares, existiria uma outra emergência, que é a emergência climática, vista pelo governo brasileiro e por outros países do mundo como estrutural, tanto quanto questões geopolíticas, e, portanto, Lula vai dizendo, olha, não adianta investir em tecnologia para problemas que nós já conhecemos como as guerras tradicionais, nós temos outras guerras a travar, como entre elas a guerra contra o aquecimento global. Ele também já fez analogias dessa mesma natureza no passado, quando ele falou em guerra à pobreza, guerra contra a fome e tal. Então, o presidente Lula tenta desviar o foco, né, do debate tradicional de segurança para novas agendas que sejam mais convergentes com os interesses do Brasil, o Brasil que não tem armas nucleares, que é signatário do Tratado de Não Proliferação e que, portanto, não tem interesse imediato em debater esse tema. O presidente Trump, em contrapartida, né, como líder de uma grande potência, uma potência nuclear, que está envolvido na mediação de conflitos de grande porte e que envolvem ameaça nuclear, como é o caso da guerra da Ucrânia, e o apoio que, sobretudo, o Irã, que é um candidato a armas nucleares, dá a vários grupos no mundo todo, inclusive no Oriente Médio, já leva esse debate para o sentido mais tradicional. Então, ele vai, nesse sentido, né, tentar descrever a arma nuclear como ainda um recurso que precisa ser tratado com seriedade. Então ele esvazia outras agendas, inclusive de meio ambiente, ele não está tão interessado nessa pauta, e ele vai retomar o núcleo mais duro da segurança internacional, nesse caso, trabalhando a construção do inimigo externo em torno do Irã. Então, ele usa o Irã como um exemplo para dizer que o mundo ainda tem que temer esse tipo de armamento, e particularmente nas mãos daqueles que ele considera imprevisível e, quem sabe, até um inimigo. Yuri, Débora. Manhota, deixa eu aproveitar que implícito nesta fala, principalmente do presidente brasileiro, em outros trechos, Donald Trump fez muita menção a essa questão das mudanças climáticas. Queria pedir também um pouco do seu olhar, não que seja surpreendente o que Lula e Trump tenham falado a respeito deste tema, mas a ênfase que foram dadas por ambos, Lula como o líder, né, o chefe de Estado do país que vai ser anfitrião da próxima Cúpula do Clima, em Belém do Pará, a COP30, e Trump como o presidente americano que, mais uma vez, retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris e que não vai fazer nenhum esforço para o sucesso da COP30 na floresta amazônica. Pois é, Yuri, em relação a esse tema, o discurso do presidente Lula tenta, inclusive, trazer a COP30 para o centro, né, do protagonismo desse, que é um evento muito importante no mundo diplomático. Ele descreve, né, chegou a usar a expressão que a COP30 é a COP da verdade, né? Então, trabalhando o que o governo brasileiro tem feito já há alguns meses, na ideia de que espera-se não só um simbolismo pelo fato dela estar sendo realizada numa floresta como é a amazônica, importante, né, do ponto de vista dos biomas do mundo, mas também porque quer entregar coisas práticas, soluções efetivas, né, quer conseguir sair dali com um propósito cumprido. E ele, então, vai falar sobre os compromissos do Brasil na redução do desmatamento, fala também sobre o Fundo de Florestas Tropicais, né, que é um outro assunto que o Brasil tem tratado com bastante seriedade, enquanto do outro lado, né, a gente olha para o discurso do presidente Trump já muito mais cético em relação a tudo isso, né? Ele chegou a fazer críticas, inclusive à agenda ambiental, né? Chegou a dizer que a agenda ambiental mascara outras questões, deu a entender
que a agenda ambiental atrapalha o programa de desenvolvimento, enfim. É um debate que não só eles dois protagonizaram com antagonismo na sede da ONU, mas que, no fundo, contrapõe também visões de mundo que eles representam, né? Grupos diferentes que eles representam. Lembrando que o presidente Trump não só não tem sido entusiasta da COP30, né, realizada aqui no Brasil, como existe uma grande preocupação do lado do governo brasileiro em relação a um esvaziamento desse evento, né? Não só pelas razões óbvias que a gente já debateu aqui a exaustão, questões logísticas, enfim, tudo que a gente sabe que envolve a realização de um grande evento desse porte, mas principalmente pelas agendas políticas, né? Quer dizer, a gente tem alguns atores interessados nesse debate, o Brasil tentando puxar essa agenda, mas desde que Trump chegou ao poder, retirou novamente os Estados Unidos dos Acordos de Paris, foi eleito sobre o mantra de vamos escavar petróleo, né? Tem sido let's drill, baby, né? Como ele falava, exato, vamos escavar petróleo. Então ele tem sido muito mais cético em relação a isso, o que causa, do ponto de vista dessa ideia de entrega de resultados, uma certa apreensão. Quer dizer, como a gente pode garantir que um tema que necessita de consensos internacionais e da articulação dos maiores protagonistas na contribuição para esse problema, seja porque são emissores, seja porque são financiadores, como é o caso dos Estados Unidos, se ausentem do debate, estejam, né, de alguma maneira esvaziados de sentido nessa direção. Então, assim, o Acordo de Paris mesmo, ele foi um grande marco na discussão climática, porque foi pela primeira vez o momento em que se criou um elo de conexão entre Estados Unidos e China, dois países que historicamente estavam em lados opostos desse debate e não conseguiam sentar para dialogar nos mesmos termos. Naquela época, isso foi considerado um grande passo. De lá para cá, a gente sabe que esse trem deu uma descarrilada, né, Yuri?